E aí, meus amores, tudo bem? Estamos aqui com a nossa aulinha gravada aqui pro YouTube. Eu espero que vocês gostem, hein? E o assunto de hoje é Diluição das soluções. Esse assunto é muito legal, é um assunto bem recorrente e eu tô aqui para desmistificar isso aqui com vocês e fazer com que ele seja muito fácil e de excelente compreensão. Então vamos lá. Gente, o que que é diluir? Acho que isso a gente já faz no nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui já deve ter tido aquele episódio que o shampoo estava acabando e aí a gente coloca um pouquinho mais de água nesse shampoo e aí ele é diluído, aumenta o volume, e a gente faz com que esse shampoo ainda dê mais uma semaninha aí pra gente lavar o cabelo. Quem que nunca fez isso, né? Ou até mesmo quando a gente tem um detergente em casa e a gente dilui esse detergente para ele ficar menos concentrado. Olha só as palavras que eu estou falando. Menos concentrado. Diluição. Então, diluição, gente, é a adição de um solvente. E geralmente o solvente que a gente vai adicionar é a água, porque é o solvente da maioria das soluções, ok? Então vamos lá. Eu mostrei aqui para vocês duas soluções, uma solução um e uma solução 2. Vocês estão vendo aqui que pela própria cor diferente, a gente tem mais ou menos uma noção do que é uma solução concentrada e o que é uma solução diluída, certo? Então vamos lá, vamos para colocar números aqui. Se de repente eu tenho uma massa de 20 gramas de sal nessa solução e um volume de 2 litros. Então imagina que eu coloquei 20 gramas de sal em um volume de 2 litros. Qual seria a concentração dessa solução, gente? Concentração é a relação entre a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, quanto que eu coloquei de soluto? Opa, meu soluto foram 20 gramas, é isso? E quanto que eu coloquei de solução? Quanto que tem na solução? O volume da solução? 2 litros. Então, a minha concentração seria de 10 gramas por litro. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho. Se eu fosse dividir essa solução em duas partes, certo? A gente teria aqui 1 litro em cada uma dessas partes, e em cada partezinha dessa solução eu teria 10 gramas. Então, esse pedacinho que a gente tira aqui é chamado de alíquota, tá? Então, se eu tiver 10 gramas em 1 litro, eu tenho uma alíquota. Lembrando que isso aqui é uma solução, é uma mistura homogênea, portanto, qualquer parte dessa solução, qualquer alíquota terá exatamente a mesma concentração. Beleza. Mas vamos imaginar que nessa solução aqui eu vou colocar 2 litros de água. Eu vou adicionar 2 litros de água. Gente, se eu só adicionei água, vamos aqui para a segunda situação. Se eu só adicionei água, o que que vai acontecer? A massa do soluto continua a mesma, porque eu falei para você que eu só adicionei água. Já o volume da solução vai aumentar. Então a gente vai ter agora 4 litros de solução. Tá, então como é que ficaria a minha concentração? Massa do soluto sobre volume da solução. Então, a minha concentração ficaria 20 gramas dividido por 4 litros. E a partir de agora, a gente tem que valor? 5 gramas por litro, certo? Então, essa é a minha nova concentração. Veja que essa solução 2 ela está mais diluída. Por quê? Porque a concentração dela fez o quê? Caiu. A concentração é menor. Antes eu tinha 10 gramas para 1 litro, agora eu tenho 20 gramas. E olha só que dica legal, gente. O que que aconteceu daqui para cá? O meu volume, tá? Ele era 2 litros e ficou 4, né? Então houve um aumento, né? 2 vezes do meu volume, certo? Então eu aumentei 2 vezes o volume, saí de 2 litros para 4 litros. E o que que aconteceu com a minha concentração? A minha concentração caiu pela metade, ó. Eu tinha 10 gramas por litro, agora eu tenho 5. Então veja que quando eu aumento o volume, eu diminuo a concentração na mesma proporção. Então agora a minha concentração final, né, minha concentração final, ela vai ser X sobre 2. Ou a concentração inicial sobre 2, né? A gente pode colocar assim que talvez fique melhor. Concentração inicial, né? Concentração, deixa eu colocar aqui bonitinho. Concentração inicial dividido por 2. Beleza? E isso é sempre, Ju? Isso é sempre. Gente, isso é uma forma de vocês acharem os valores de uma solução
da concentração de uma solução diluída. A gente pode usar também essa lógica para achar volume, enfim, você pode achar qualquer uma dessas variáveis usando essa lógica. Mas nós podemos também usar fórmulas que foram desenvolvidas para isso, que é essa aqui, ó, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Lembrando que isso aqui sempre vai ser da concentrada e isso aqui vai ser da diluída. E aqui, ó, a gente também pode usar a molaridade. Molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes volume final. Ju, eu posso usar título, que é outro tipo de concentração? Também. Título inicial vezes a massa, pode ser também massa ou volume, tá? Título final vezes a massa final. Lembrando que sempre quem está aqui são os valores iniciais, ou seja, da minha solução concentrada, e sempre quem está aqui são os valores da minha solução diluída, beleza? Então, gente, ó, isso aqui é mais ou menos um apanhado sobre diluição de soluções, e para ficar melhor, a gente precisa aplicar isso nos exercícios, que é o que nós vamos fazer nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, diluição de soluções, e na próxima aula a gente vai treinar mais um pouquinho. Beijão, queridos!